Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Ei, eu quero trazer uma palavra hoje que está escrito lá no livro de João, capítulo de número 10. Como é que você está andando em relação ao pastor? Você tem desistido porque o seu pastor não tem atendido a expectativa que você queria? Você não pode abandonar o seu chamado, nem muito menos desprezar a escolha que Deus fez em você. Deus investiu em você, Ele fez um investimento tirando você do fundo do poço, tirando você da situação que você vivia. Aí hoje você vai ficar de lado, hoje você vai desistir por causa do homem, por causa do pastor. Eu quero trazer uma palavra aqui que ele diz no versículo de número 10, ou seja, capítulo 10, João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Então veja que o bom pastor, ele é Jesus. Se você sempre for querer se espelhar no homem, isso foi coisa que inventaram. Quando você coloca a mão na frente, assim, você não vê mais a outra pessoa. Por que que você não vê? Porque aquela pessoa, você é limitado igual a ela. Mas Jesus, ele diz, eu sou o bom pastor. Muitos desistiram porque esperavam. A expectativa dele era no ser humano, era no homem. O homem sempre falhou e sempre vai falhar. Por isso que Deus deu o seu filho para que viesse fazer essa missão, para pagar o preço de cada um, porque ninguém dá de conta aí, se não for pelo favor que o Senhor Jesus fez lá naquela cruz do Calvário. Então ele vem dizendo que eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele deu, mas ele o ressuscitou ao terceiro dia. Aí ele diz, mas os mercenários que não são pastor, né, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Pois o mercenário, ele não está preocupado. O mercenário não está preocupado com a vida espiritual da ovelha. O mercenário, ele gosta muito da lã das ovelhas, da gordura da ovelha. É o que o mercenário gosta muito. Mas ele não está preocupado com quem vai morar no céu ou deixar de ir para o céu. Não está preocupado com arrebatamento. Não está preocupado com o bem-estar espiritual de uma ovelha. Então, como ele está preocupado só pelo material, aí então, quando ele vê o perigo se aproximar, ele foge. Ele foge porque ele é mercenário, ele está só pelo que a ovelha vai dar a ele, só pelo que a ovelha vai render a ele. Por isso que você quer conhecer um mercenário, você veja que a ovelha contribui para ele, contribui. No dia que ela não pode mais contribuir, ele o abandona. O bom pastor não. O bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas, hoje ele ainda vela pelas ovelhas. O Senhor Jesus. Mas o versículo de número 13, ele diz aqui, ora, o mercenário foge
porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Você está entendendo? O falso ele só está preocupado com o que você vai render de lucro para ele. Ele não está preocupado com outra coisa. Então o alvo dele é aquele ali. Por isso que eles inventam tudo para arrecadar dinheiro, porque eles não estão preocupados com o espiritual, não. A preocupação é em crescer reino material, em construção, em imóvel, em patrimônio. Mas o maior patrimônio que Cristo deixou, você vê que ele nasceu numa manjedoura, morreu pregado numa cruz, ressuscitou o terceiro dia. Por que que ele morreu? Porque ele tinha que deixar a obra feita. Então, eu não poderia fazer parte de uma herança. Ninguém pode herdar uma herança com a pessoa viva. Não tem êxito algum. Então, por isso que ele tinha que morrer e ressuscitar, para deixar maior herança para você e para mim, a vida eterna. Então, foi no espiritual que Jesus fez. Mas o mercenário, ele só está preocupado, o mercenário é com o material. Aí Jesus diz que, olha, ele foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas, porque a preocupação dele é na vida material, é na renda. Mas aqui no versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Então Jesus, ele diz que ele é o bom pastor e conhece as ovelhas dele. Agora a parte B do versículo é muito interessante, quando ele diz aqui, olha, do versículo 14 a parte B, olha, ele diz, olha, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Aí ele diz, e das minhas sou conhecida. Então você conhece Jesus, muitos são enganados, às vezes estão até em um lugar que Deus o colocou, aí eles vão sair a um ponto de dizer até que aquilo ali é a coisa do diabo, porque eles não conhecem a voz de Jesus. A ovelha, quando conhece a voz de Jesus, ela jamais será enganada pelo mercenário, porque ele diz aqui, eu sou o bom pastor, e diz, eu conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecida. Então você conhece a Jesus, você conhece a voz dele? Ah, pastor, eu não acredito que homem ouça a voz de Jesus, pois está aqui, dentro dessa Bíblia Sagrada, dentro desse livro, João capítulo 10, versículo de número 14, ele está aqui falando, mas o versículo 15 ele diz, assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço ao Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Louvado seja Deus, ele deu a vida por você. Aí hoje você o abandona por causa de A, por causa de B, porque você não gostou da pregação, porque você não gosta ali de como as coisas funcionam. É só porque você não conhece Jesus. Quando você conhecer a voz dele, aí você vai entender. Quando você conhecer a voz dele, você vai entender que a maior herança sua é a vida eterna. E você não pode trocar o seu chamado por nada, a posição que ele lhe entregou. Ele diz aqui, ó, de fato Jesus está afirmando que é onisciente exatamente como Deus, porque ele é Deus. Louvado seja Deus. Mas o versículo 16 aqui, ainda tenho outras ovelhas que não é deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Sabe qual é isso aqui? A igreja gentílica. Muitos não entendem, muitos ficam discutindo quem fundou a igreja verdadeira. Está aqui.
ele dizendo aqui, ainda tem outras ovelhas, né? Aqui ele estava falando das ovelhas que vinham vir sem ser o povo de Israel, você e eu. A igreja gentílica que foi fundada, quem ajudou muito a fundar ela, foi o apóstolo Paulo. Não foi igreja, ministério fulano de tal, nem ministério ciclano, nem nada não. O apóstolo Paulo, que ajudou a fundar, ele foi levantado para pregar para os gentios. Os outros, eles pregavam para Israel. O próprio Pedro questionou uma hora, como você mesmo sabe. Mas o apóstolo Paulo aqui deu muita contenda quando ele começou a batizar os gentios. O Lúcio, ele foi um. Lúcio foi um que quando veio para ser batizado no rio, e ali Matias se levantou numa confusão medonha. Lúcio era um da turma dos soldados que estava lá na crucificação de Jesus. Aí ele foi e disse, Matias, foi através da tua pregação que trouxe esperança ao meu coração, que havia saída para mim, eu tendo ajudado a crucificar Jesus. Então Matias tinha pregado, mas ele mesmo não acreditava. Está cheio de pregadores desse jeito, que ele prega, que você venha que há uma solução, depois ele lhe condena, depois ele faz uma lista que não tem no mundo quem o possa obedecer. Ele discrimina, ele critica. Então Matias era desse jeito, ele pregava, mas na hora do batismo, né, ele ia questionar, porque ele acreditava que a salvação era só para o povo de Deus, da promessa, os judeus. Mas Deus estava ali, tinha levantado o apóstolo Paulo para essa igreja gentílica, que é o que está hoje, os gentios, né? Muita gente, graças a Deus por isso. Mas versículo 16, e ainda tenho outras ovelhas que não é deste aprisco, né? Glória a Deus. Também me convém agregar a esta, elas ouvirão a minha voz. Então você tem ouvido a voz de Deus? Você tem? Você não é dos judeus, eu não sou, né? Mas ele nos chamou. Versículo 17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida pelas ovelhas, para tornar a tomá-lo. Sabe o que é? Tem muita gente aqui que não consegue entender, né? Jesus, a morte de Jesus não foi um assassinato, não foi um acidente, não foi nada mais, foi um sacrifício. O Pai deixou ao critério de Jesus, foi voluntariamente, não foi nada obrigado. Ele deixou na mão do seu filho Jesus, ele disse, Pai, eu vou morrer por esse povo e vou ressuscitar. O Senhor recebe esse sacrifício, então ele é o bom pastor. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-lo. Isso é que é poder. Ele disse, eu vou dar de mim mesmo, da minha espontânea vontade, eu vou morrer para salvar vocês, vou morrer para perdoar os seus pecados. Aí ele diz, mas eu tenho o poder de dar minha vida, mas tenho o poder de pegar de volta. Ei, Jesus está vivo, ele é o bom pastor, não vá desfalecer o coração, não vá desistir por causa de erro de homem. Pessoas aí olham e dizem, pastor, eu não quero ir mais, eu não vou mais, porque eu olho para um canto é uma coisa. Não, 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 isso é coisa do inimigo. O seu modelo é esse aqui, é Jesus Cristo, o seu modelo. Louvado seja Deus. Esse mandamento recebi de meu Pai. Isso significa que o Deus Pai lhe deu a liberdade de fazer o que ele desejasse, né? Então, o Deus Todo-Poderoso deixou na mão do seu Filho Jesus para fazer como bem desejasse, mas de acordo com a vontade do seu Pai. Então, por isso que eu lhe digo, o seu verdadeiro pastor é Jesus.
honre o pastor aqui das terras, respeite, mas eles são homens falhos, eles são homens que estão, a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí você não pode desistir porque você olha em rede social um escândalo. Você não pode desistir porque você vê. Santifique o seu olho que você deixa de ver. Quanto mais, eu aprendi isso com Jesus, quanto mais a gente se santifica, quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais a gente vê a grandeza de Deus e deixa de olhar o defeito dos outros. A gente deixa, porque quando o nosso olho está santo, o corpo também está. Aí se você olha para uma pessoa, você vê que ela tem defeito, mas você vê que você também tem. Porque não tem uma pessoa que mais conheça os nossos defeitos depois de Deus, de que nós mesmos, porque você sabe eu. Só que tem muitos que são hipócritas, eles só veem os defeitos dos outros e não vê o da própria pessoa. Então, louvado seja Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais ele se aproxima de você, mais ele cresce na sua vida, mais você é transformado, passa por uma mudança. Eu lembro de uma história contada de um pai que estava trabalhando mais o filho, e aí quando passou um avião, e aquele avião numas alturas medonhas tão pequenininho, ele disse: pai, olha o tamanho daquele avião, é muito pequeno. Ele disse: meu filho, mas ele é grande, não é pequeno. Pai, como é que é Deus? Ele disse: Deus é assim também, meu filho. Deus é desse jeito, nosso Deus é grande. Aí o pai marcou um dia, levou ele ao aeroporto, chegou lá, mostrou: olha, meu filho, aquele avião que passou é desse tipo aqui. Ele disse: vixe, papai, é um avião grande e medonho. Ele disse: meu filho, pois Deus também é assim. Quanto mais nós se aproximamos dele, maior nós enxergamos ele, mais grande Deus é verdade. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você descobre a grandeza dele. Você vê que ele é mais do que tudo, ele é mais do que o que disseram de você. Ele é mais do que um falso que levantaram. Ele é mais do que um fuxico. Ele é mais do que um xingamento. Ele é mais do que tudo. Ele é Deus. A honra seja dada a ele, a glória, o louvor, a majestade. Então fique com esta palavra. O seu verdadeiro pastor, o modelo da sua salvação, o modelo do cristianismo, é o Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo.